Boa noite, galerinha, tudo bom com vocês? Vocês já sabem quais são os nossos amigos que estarão aqui no pod de hoje. E essas marcas que estão aqui são os nossos parceiros. Então fique ligadinho no nosso pod de hoje e vem com a gente. Lugar de boas conversas, conteúdos pra sorrir. Apresentamos pra vocês um pod daqui. Ideias e informações, notícias e entretenimento. Aqui tudo você vê no Inhaúma TV, com comprometimento. Quarta-feira de alegria, quarta-feira de musicalidade, 20 horas. Eu te faço companhia até as 22 horas, tocando as melhores. Eu daqui, você daí, através das ondas sonoras da Rádio Interativa. Muito prazer, eu sou Francisco Santos e este é o teu programa, o mais romântico, onde as melhores músicas, as flashback da semana, desfilam por aqui. Fica comigo, não desliga, não muda, que eu te faço companhia até as 22 horas. Olá, ouvintes da Rádio Centro-Sul FM, uma ótima noite, Joerismar Rodrigues chegando por aqui e tamo juntos. Hoje nós vamos até as 22, levando muita emoção, entretenimento, informação, aqui pela sua 95.1, a sua Centro-Sul FM. Tamo juntos, vamos juntos descobrindo grandes e fortes emoções. Um abraço e conto também com a sua participação, sempre! É isso aí, começamos a noite de grande forma, realmente. É uma honra ter vocês aqui. Olha, começamos bem diferente, né? Vocês viram aí que os nossos radialistas aqui de Inhaúma, que são destaque, fizeram e fazem e irão fazer história, abrilhantaram e abriram com chave de ouro o programa de hoje, né, Isabel? Muito boa noite para a galera de casa, boa noite a você, Guilherme, boa noite aos nossos convidados que serão reapresentados. Afinal de contas, eles se auto-apresentaram em uma chamada super inovadora no pod daqui dessa noite de quarta-feira. Eles que imortalizaram em voz e vídeo essa abertura incrível do pod daqui de hoje, são grandes profissionais da nossa terra e com certeza tem muita história para nos falar e contribuir com quem está em casa. Então, diante de todas essas histórias para contar, vamos fazer aquele apoio geral ao pod daqui. Clique nesse botãozinho de compartilhar e envie para que o máximo de pessoas tenham acesso a essa conversa, esse bate-papo para lá de agradável. Seja muito bem-vindo, sente-se conosco e vamos bater aquele papo legal. O papo de hoje está apenas começando e nós temos o prazer também de deixar aquele abraço para os nossos parceiros que estão sempre conosco e também assistem e dão sugestões aos nossos programas. Também deixo abraço para os nossos telespectadores. Vocês, inclusive, foram aqueles que deram a ideia de quem estão na bancada hoje. Né, exatamente. Cristina? E todos os que estão aqui foram sugestões dos nossos telespectadores que querem conhecer a história de inhumenses de valor. E é um prazerzaço nessa noite de quarta-feira poder trazê-los aqui nessa bancada. Então, bora, Guilherme, convida a galera, faz a chamada, porque quem quer faz e quem não quer manda. É isso aí, bora mandar aqui, fazer as coisas acontecerem. Com certeza a gente vai fazer acontecer. Olha, eles já se apresentaram, então nós vamos reapresentar, a Isabel já afirmou isso. Ele que é um dos primeiros, na verdade, se não o primeiro, como ele já me disse em eleições, né, para livros, né, nas nossas publicações aí, do livro Inhaúma 70 anos, em entrevista, foi o primeiro jornalista, né, que formou nessa área, tem muitas histórias, inclusive, na área de formação, né, para chegar até aqui, e ele que tem uma longa história aí das rádios de Inhaúma. Com vocês, uma ótima noite, Joerismar Rodrigues. Uma ótima noite, gostaria de saudar aqui os nossos amigos, né, do Inhaúma TV e primeiramente agradecê-los, né, pelo convite, né, da nossa participação aqui, do Joerismar, como também do nosso amigo Francisco Santos, e estou muito feliz, né. O nosso começo, na verdade, o começo do trabalho da radiodifusão comunitária no município de Inhaúma despontou em meados de 1998, né? Que foi o ano de criação, né, da rádio comunitária.
e até então também quando ela entrou em vigor, né? Só a partir daí foi instalada a primeira rádio comunitária aqui no município de Inhuma, né? Que foi a Rádio Canto do Inhaúma, uma rádio que ficava localizada na Avenida Duque de Caxias, né? Ali ao lado do Seu Chicó, ali do comércio do Seu Chicó, né? Então foi o início aí, né? Que nós começamos esse trabalho, o Joerismar, o Francisco Lima, a Liliane Rodrigues, né? Começamos por ali, toda aí, aquela galera, esse pessoal todo ali, foi o início, né? A primeira rádio de Inhuma. E eu trabalhei nessa rádio, né? Por acho que um período aí, não de muito tempo, acredito que uns 3 anos, 4 anos aproximadamente. E depois, né, surgiram outras emissoras, né? Por alguns motivos, né, legais. Né, como nós sabemos, Inhuma hoje não tem uma rádio comunitária legal, né? A nossa vizinha cidade de Ipiranga, do Piauí, tem uma rádio comunitária legalizada, mas no nosso município não temos. Eu sou muito como Ariano Suassuna nesse caso, né? O Ariano Suassuna, em uma entrevista, ele disse que podem chegar ao celular, ao notebook, do jeito que for, mas o livro ele nunca vai ser apagado. E as ondas do rádio, né? Eu dizendo para eles essa abertura, né? Eu me recordo muito bem, né, nas minhas andanças para Picos, né? Para cá, e a liderança, né? Com a programação noturna, né? Então a rádio é aquela que tem a comunicação mais direta para quem está no dia a dia do trabalho, né? Mesmo nas dificuldades, eu creio que o processo de rádio... Ela atinge um público de massa, né? De massa, né? Um grande público. E agora, Isabel Cristina, nessa noite de quarta-feira, também temos alguém também para apresentar nessa bancada. Com certeza. Ele que veio acompanhar o Joerismar, que veio nos fazer uma companhia maravilhosa nessa noite, o radialista Francisco Santos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, gente, tudo bem? Eu já senti que aqui tem um clima bem diferente, um clima bem legal, um clima bem hospedeiro e eclético, um clima bem... Senti firmeza, arrepiei até. Eita! E gostaria de dizer boa noite a vocês dois, vocês que acompanham também, através aí dos canais, através do portal. Muito obrigado, Guilherme, obrigado, Isabel Cristina. Já vinha acompanhando o trabalho de vocês de muito tempo. E para mim é um prazer estar aqui nesta noite para colaborar e contar um pouquinho da história da minha experiência com rádio, que abriu outras portas. Olha, para mim é uma emoção muito grande, né? Eu até peço para o Joerismar, atrás dele tem um livro, né, de umas 70 anos. Né? Pega para mim aí, por favor, atrás de ti. Ao livro... Que eu tive um momento muito importante com eles, né? Que eles também me relataram até mesmo a história de criação, né? Das rádios aqui na cidade, né? O Joerismar é o que tá mais na trajetória, mas esse aqui também entrou tudo junto, né? E eles me falando assim a história de relato mesmo, né? De como chegou realmente a ideia do rádio na nossa cidade, né? E é um processo de imortalização de fato. Sim, né? Verdade. Ver essas vozes. Santana de Manaus já esteve por aqui também, Com né? Com certeza. E são vozes que ficam, né? Falei também com a Liliane, por entrevista ela também não pôde estar aqui, mas a Liliane Rodrigues também, uma das vozes famosas, que inclusive foi que muita gente até queria que a Liliane estivesse aqui. Olha, esse aqui, Thales, isso é um corte para réus. Muita gente disse que aquela primeira chamada do Inhaúma TV era minha. Não, a voz não era minha. Eu nunca fiz aquela chamada, né? Aquela voz era da Liliane Rodrigues. Nossa né? primeira chamada do Portal Ela falava Inhaúma TV. assim, Portal Inhaúma TV, conectados no que há de melhor. Essa Ela- voz é da ela falava Liliane, assim, viu? Conectados no que há de melhor. Ah, era verdade, ela se inspirava realmente, tá? Então, até Era a Liliane... impactante era e fez muito impactante, sucesso aquela né? abertura. Mas por se durante tratar muito de tempo. Liliane Rodrigo, de vozes, né? As vozes têm esse poder de imortalizar as coisas. Quando a gente escuta uma música, escuta uma voz de alguém, o nosso pensamento, o nosso subconsciente volta para Isso. relembrar aquilo, aquela pessoa. E falando em Liliane Rodrigo, eu lembro muito bem da época que a gente estudava aqui, vindo do interior, lá do Rock, como muita gente aqui sabe, eu sou daqui do povoado vizinho aqui do Rock, e eu via na época do ensino médio estudar aqui, e voltava, e no dia seguinte eu ficava ligado lá na rádio, é bem cômico isso, tá?
ficava ligado no programa da Liliane, porque muita gente saía da escola para matar a aula, cabular a aula, Eita, e Liliane, tô descobrindo aqui, ó. deixava os cadernos nas praças por aí, aqui na cidade, e quem dava a notícia do caderno perdido no outro dia era a Liliane, pelas ondas, pelas ondas da rádio. Então, eu falei que a rádio abriu várias oportunidades e várias portas, não só para mim, mas para o Joelismar, que carinhosamente, em uma inteira, conhece como Maninho, não é verdade? E uma das primeiras reuniões das rádios, né, que o Maninho já citou, que era a Canto do Inhaúma, né? E a história, assim, da Canto, né, que ele já até me falou também, vocês, inclusive os dois, foram na Canto, né? Não, eu já sou um pouquinho mais... Na Centro-Sul. Pra cá. eu Ele sou já da- foi na Centro-Sul, Sou né? da Centro-Sul para cá. Centro-Sul. Então, me conte aí, eu queria que o público de casa escutasse essa mesma conversa, né? A chegada, porque a gente colocou aqui pra vocês, né, o primeiro desenvolvimento de vocês na área, né? E aí você me Isso. falou a história de fato da Canto do Inhaúma, que era uma rádio que ficava ali na Duque de Caxias, né? Ela ficava ali na Duque de Caxias e essa rádio, ela era dirigida pelo Leonardo Leal, né? Só que assim, a Liliane passou lá e gostou, né? Ela foi o início também. Ela chegou, deu uma olhada. Aí eu falei, ó, Léo, a Liliane estava aí, ela tem interesse, né, de fazer um teste de locução. E aí ele disse, não, pois então a gente vai fazer um teste com ela para ver se... E aí a voz dela, né, já passou logo direto. Aí teve várias indicações, né, assim... eu indiquei o Francisco Lima, né, que ele fazia um programa à noite, né, indiquei a Liliane Rodrigues. Aí depois veio o Santana de Manaus numa rádio que eu fundei também, né. Marquinhos da banda Apocalipse. Marquinhos, né, e depois teve a indicação também do amigo Francisco Santos, que eu vi, ele passou por lá e aí nós conversamos e ele disse que tinha interesse e tudo, e aí tinha acabado de instalar a Centro-Sul FM, na qual eu estava sendo diretor da rádio, e entrei em contato com o empresário, né, essa rádio, primeiro ela era minha, né, foi eu que fundei a Centro-Sul FM, só que depois, né, ela foi vendida, eu vendi para um empresário, né, da Bahia. E aí foi então que eu passei lá para o empresário, não gostaria de citar o nome, porque ele tem outras empresas, assim, tudo. Mas aí ele já pediu para que o Francisco Santos comparecesse para a gente fazer um teste. E foi ali o início, né? Foi ali, né, Francisco? E é muito interessante, né? Eu ainda reitero ainda essa questão da Canto do Inhaúma, porque muita gente pensa que a rádio era dessa mesma forma que tem hoje, né? Tu me contaste, né, que a rádio, a cidade, né, ela ficava o quê? Na Duque e tinha uma fiação de Isso. 700 metros para poder chegar na antena. Era o transmissor, né? O transmissor da rádio ficava no estúdio mesmo, na Duque de Caxias. Só que tinha, né, um cabo, né? Aquele cabo mesmo coaxial, um cabo bem grosso. E esse cabo, ele de lá da Duque de Caxias, ele ia até a torre de TV, né? Onde era instalada a antena. Né? Então, Segundo o Joelismar, a caminhada de manhã dele era essa, para ligar os aparelhos e poder entrar na transmissão, tinha essa problemática, porque o primeiro transmissor, os cabos de áudio saíam da Duque de Caxias para a TV, lá no morro, em cima do morro, para a torre de TV. Então a gente tinha que passar primeiro, subir aquela ladeira, né, ligar o transmissor, depois descer para o estúdio para fazer a programação. Nossa. O áudio ia em cabo de áudio, depois foi que mudou, né? Depois ficou o transmissor embaixo e a torre. Reivindicações, né, da gente, vamos mudar porque não estava muito difícil, né? A tecnologia tinha que avançar, né? Tinha que avançar. Certeza. E aí chegou o que? A Rádio Cidade, não foi? Isso. Aí depois da rádio Canto da Inhaúma, aí depois eu fundei uma rádio Líder FM, né, que se chamava Líder FM. Essa rádio ela funcionava, né, aqui nas proximidades, não me lembro a rua, mas aqui próximo à rua Celino Almeida, né? E a Líder FM ela também, né, durou bastante tempo, onde tinha programas evangélicos, né? Tinha vários programas evangélicos, programas religiosos. E a gente teve também, né, que chegou ao fim porque, por causa da burocracia, a fiscalização também muito grande, né, como a gente sabe, tem conhecimento, né, de muita dificuldade também em termos de patrocínio.
e aí culminou a fechar a rádio, né? Então, depois daí foi que veio a Rádio Cidade, essa com um transmissor de 300 watts, né? Um raio muito bom de alcance, né? Ela localizada ali na Aureliano Nogueira, inclusive até hoje tem a torre lá, se você passar ali próximo ao mercado, você vai ver a torre lá. E uma torre, né, de estrutura de primeiro mundo mesmo, transmissor ótimo mesmo, da Montel, tudo. E ela espelhou-se sua programação realmente na programação da Meio Norte, né, de Teresina. Ela foi toda espelhada. Todo programa que tinha na Meio Norte tinha na Rádio Cidade. Era uma filial, era? Era como se fosse a filial. Quem vinha de Teresina aqui para Inhuma disse, a Meio Norte, porque tinha, né, o meio-dia já sabia, Roberto Carlos, Botequim do Brega, e tantos programas, Mistura Fina, aqueles programas mesmo da... A Meio Norte, inclusive, ainda hoje tem o programa Botequim ainda, né? Na parte da tarde do sábado. E até transmitida na TV também. Ainda tem, né? Que esse era apresentado pelo Francisco Lima, que também trabalhou, né? Ele gostava muito do brega, se identificava, né, com o brega. Mas foi uma rádio muito boa também, tinha um programa religioso, programa da Igreja Católica, né? Tinha, pela manhã a gente ia abrir cedinho, né? Tinha sempre um momento de orações, muito bom. Naquela época a gente sente muita saudade. Apesar de que fazer rádio não é fácil, né? É uma coisa que requer muito compromisso, né? Com a questão de horário e tudo. Mas, apesar dos problemas, a gente se sentia muito feliz ali também, naquele meio ali. Inclusive também, aí entra o meu segundo convidado também, né? A Isabel colocou uma lógica muito boa para ele. E eu vou reiterar muito no livro, né, da Ilma de 70 anos. Vocês leem em casa, tá? Deixa para vocês fazerem essa curiosidade em casa. Mas a gente sabe da dificuldade logística da chegada até mesmo do sinal, né, das rádios do centro para chegar no interior. E aí é onde surgiu... A Rádio Interativa. A Rádio Interativa nasceu dessa necessidade, exatamente dessa necessidade dos sinais, né? Nós sabemos que muita gente não conhece a origem e o porquê de ser FM, frequência modulada. E essa frequência modulada, ela sofre interferência por distância, obstáculo, prédio, montanha e tudo mais. Então, lá no povoado rock, lá na região do rock, sempre foi uma região difícil de chegar o sinal de rádio daqui. Era bem mais provável chegar o sinal das rádios de Valença, por exemplo, onde começa a minha história com a rádio. Eu me identificava muito com hoje o meu amigo, dono de portal também, o Sérgio Alves. Eu ouvia as rádios de Valença lá no rock, porque o sinal chegava com mais evidência, chegava com mais força. E vendo essa necessidade, eu coloquei no meu coração o desejo de um dia, eu pensava assim, um dia eu vou ter uma rádio no rock. E aí a rádio chegou na minha vida através da música, né? Inhuma sabe que eu sou músico também, autodidata, toco alguns instrumentos e tal. Vivi muitos anos da minha vida tocando, cantando. Morei muitos anos em Valença, com algumas bandas de lá, enfim. E a minha intenção de quando voltasse a Inhuma, o rock propriamente dito, que era o meu sonho era voltar para a minha origem. Era montar uma rádio no rock. E aí onde entra Joelismar, o Mani. É o que está seu primeiro formato. Quando eu me desvinculei da banda que eu trabalhei em Valença, que inclusive eu quero mandar um abraço pro de Alcântara, que é a banda Montagem. Muita gente acha que a banda Montagem é nova agora, é de poucos dias para cá, mas a banda Montagem tem uma história, né? Eu ajudei a fundar a banda Montagem lá no povoado Isidória, e a gente tem uma história muito bonita, de muitas amizades, graças a Deus. A região de Valença em peso talvez me conheça até muito mais do que a minha cidade mãe, Inhuma, o povoado rock. E aí, quando eu me desvinculei da banda, eu passando ali, não sei se Mani lembra, né? Ali na praça que o pessoal chama Praça de Elpídio, ali da Mangueira, próximo do Paraíba. Eu enxerguei ele lá sentado e me veio aquela ideia. Eu vou falar com o Maninho, ver qual é a rádio que tá funcionando aqui e tal. E aí, falando com ele, rapaz, vai dar certo. Porque tem uma rádio ali, tá? Ele contou toda essa história que ele acabou de nos contar. E aí, eu acredito que menos de 8 dias... Ele já me apresentou o estúdio e aí logo já comecei um programa. Então, a minha história com rádio começou na minha adolescência. Quando... isso você nem me perguntou, mas eu já tô logo antecipando. Não, porque... Eu deixo falar, que eu gosto de escutar a história. Guilherme e Isabel, a minha história com rádio, eu acho que é um tanto quanto diferente
do que a dele e de todos os outros. A minha história com rádio começou no interior, dentro de um balde. Como assim? Francisco Santos dentro de um balde? Não. Eu ia para a roça da água, um jegue, um jumento, levava água no balde, e quando eu voltava de lá da roça para a minha casa, eu botava o balde aqui na cabeça como se fosse um capacete, por conta do eco. E aí dentro desse balde eu via imitando o Sérgio Alves, Nogueira Filho, que eram as rádios que eu ouvia em Valença, e eu era o locutor, eu era o cantor, e Era até o ouvinte. Eu era o ouvinte, justamente. Eu era o ouvinte e era na época da cartinha, né? E aí eu imitava o Sérgio Alves, programa Show da Manhã. E eu imitava o Sérgio Alves, e aí, na época, Zezé de Camargo e Luciano, né, Era o sucesso. era um sucesso. E aí eu imitava Zezé de Camargo. Me perdoa, Zezé de Camargo, que andava muito longe. E aí eu imitava Zezé de Camargo, Daniel, era João Paulo e Daniel na época. Eu não sou novo, não. Eu tenho essa cara de 20 anos, mas eu tenho 40. Eu tenho essa carinha de 20 anos, mas eu tenho 40, né? E aí eu vinha cantando João Paulo e Daniel, Estãozinho Chororó. E eu era também um ouvinte. E apresentador. Quando o Sérgio Alves ia ler a carta, ia ler a cartinha, e aí o Sérgio Alves lia. E aí tinha o telefone também, né? O telefone que a gente ouvia, né, Rony? Vocês são novos. Mas eu lembro da rádio, eu sou nova. Não, mas eu ligava pedindo música também. O ouvinte, quando o ouvinte ligava para a rádio, a gente ouvia o som do telefone lá. E aí o Sérgio Alves, alô, bom dia, com quem eu falo? Aí eu era o Sérgio Alves, eu era o ouvinte que dizia, você fala com a Maria de tal lugar, tal. E aí eu era o Sérgio Alves, eu era apresentador, eu era o ouvinte e lia a cartinha e era aquele negócio todo. E aí o que que isso virou? Eu, de tanto interpretar todos esses personagens, eu entrei na música. Ainda bem jovem, 13, 14 anos. Aprendi a tocar alguns instrumentos e aí viajei para fora, fiquei muito tempo fora, mas o meu sonho era voltar para Inhuma. O meu sonho, a minha ideologia, o que não saía do meu coração era o desejo de voltar para o meu rock, aonde eu nasci, onde eu me criei, e não tive a oportunidade de ficar a minha pré-adolescência. E aí voltando, através dele, do Maninho, entrei na Centro-Sul, trabalhei lá por aproximadamente um ano e meio, talvez 2 anos, e ao sair de lá por um acidente que eu tive, né, e aí eu fui chamado para o município. Teve um concurso público na época, eu fui chamado para o município, para a educação do município, e aí eu disse, é agora. E aí surgiu a Rádio Interativa. Olha, a história... E tá aí até hoje. Eita, é bom demais a gente escutar essas histórias, né, Samuel? Tô impressionada ainda com a história do... E não, do balde. nós não podemos deixar também aqui, que eu estava lembrando aqui, antes da Interativo, né, teve a Centro-Sul, né, FM, Sim. Essa rádio aí, a gente não pode deixar também aqui de lembrar também do Adalberto, né, que fez também uns programas aí que ele tinha um grande número de ouvintes, né, o pessoal gostava, tinha aquele negócio de uns programas com estilo específico, tipo Amado Batista, Hora do Amado, aquela coisa, né. Então ele também fez história também, né, a gente não pode deixar de citar, né, o saudoso Adalberto Santos, que Até fez mesmo história com também. Com as imitações também que ele fazia durante a programação, né? Isso, e ele segurou muito tempo a programação da Centro-Sul FM. Eu ainda fiquei como diretor na direção, fiz alguns programas, né? E ele também veio após a minha saída, né? Assim que eu saí, claro que ele já tinha passado por apresentei várias alguns rádios. programas, mas mesmo assim ele era o carro-chefe da programação. Falando agora de lembranças, então por que não saber qual o momento mais memorável da carreira de vocês? Qual o momento que, quando fala na minha carreira de radialista, eu me recordo dessa situação? Pois bem, eu vou começar respondendo. Pode ficar à aqui, vontade. Né? Para mim, o momento mais memorável, e para mim eu ainda me recordo até hoje, foi o testemunho de um ouvinte, né? Um depoimento de um ouvinte, que ele me parou na rua e disse que não perdia um jornal. Na época eu apresentava também um jornal do meio-dia, né?
e na rádio Cidade, e ele disse, olha, eu posso estar lá na roça, mas largo a enxada e saio correndo para ir assistir seu jornal, e estou preferindo o seu jornal do que o Jornal Hoje da TV Globo. Então, para mim, aquilo dali foi uma satisfação muito grande, fiquei muito feliz e ainda hoje está na minha memória, nunca esqueci. E ele, sempre que eu vou lá no interior, ele pergunta sobre as rádios, aquela coisa, porque às vezes o sinal da rádio não chega em todas as localidades, né, do nosso município, né, como Francisco Santos teve que colocar essa lá no interior, até por conta disso também, né, dos motivos, mas sempre que eu ando pela zona rural, o pessoal procura e quer que chegue o sinal da rádio. E eu sempre respondo, aguardem, porque está passando por inovações e vocês vão pegar agora pelo celular, pelo tablet, pelo computador, porque a cultura, ela está sempre em transformação, né? Ela não é algo estagnado, está sempre passando por transformações. Até mesmo com as grandes emissoras hoje, né? O SBT está um pouco na frente, né, na questão das redes sociais mais próximas do povo, né? A Globo, ela tem a sua própria plataforma, mas o SBT está na frente com o YouTube, né? Com as redes sociais que o povo tem acesso, né? Fez um diferencial. Né? E hoje todas as emissoras estão partindo, inclusive a Meio, né? A Rede Meio, que era Meio Norte, agora a Rede Meio, né? Já está com a sua plataforma, né? Já mudou toda a sua plataforma. Hoje está todo mundo correndo as inovações, né? Inovações também tecnológicas, né? Hoje as rádios, hoje as emissoras de AM, né, estão migrando para FM, né, para se manterem, estão inovando, né, em termos de tecnologia, né? Os estúdios estão mais, né, profissionais, tudo isso para se manter no mercado de trabalho. Tem que ter investimento altos, principalmente nessa parte de tecnologia. E vem também, chegando aí também, né, que é a IA, né, inteligência artificial, né, que vai ajudar muito também, né, as emissoras de rádio, vai contribuir bastante com essas emissoras, né, porque a gente sabe que é uma coisa robotizada, né, não tem a capacidade de discernir, capacidade de pensar, né, como ser humano. Mas vai ajudar bastante nas programações. Inclusive, né, vocês que nos assistem nessa noite, né, o próprio podcast é uma versão advinda do rádio, né? Sim. Então, todas as rádios que começaram a migrar, né, para o meio digital, para o meio social, elas atrelaram a programação, né, e o podcast veio depois como uma via da rádio na plataforma social. Ou seja, né? uma quadro uma de rádio entrevistas. moderna. Quadro das modernizada, entrevistas. né? Agora é podcast. Era podcast, né? Quadro das entrevistas, momento ali. Era, agora. na verdade, é a rádio, né, que é para o ouvinte o áudio junto com o visual da televisão. A rádio e a televisão se unindo de fato com a tecnologia que chega mais próximo das pessoas com facilidade maior, né? E essa questão da tecnologia, nosso amigo Joerismar também já está, né, avançando com o seu estúdio também das rádios. Eu tive a oportunidade de dar uma passadinha lá, já tem muita coisa legal. E pois é, Isabel, alavancar mais e mais. Assim, eu estou com esse projeto, né, assim, até para que em uma, né, e região possa ter conhecimento, né. Hoje eu estou com um projeto, sempre fui, como falei aqui, né, desde criança que eu fui apaixonado, né, por locução, né, desde criança que eu gostei, desde quando tinha aqueles gravadorzinhos quadradinhos lá que você apertava o botãozinho vermelho com pretinho, não sei se vocês já viram ali pelo Centro Cultural, né, então ali eu já apertava, ficava gravando ali, e aí depois eu ia escutar a minha voz, ver como era que saiu, não tinha negócio de celular, essas coisas, essas tecnologias não existiam, então era meu sonho. Aí eu comecei como? Eu comecei já diferente do Francisco Santos, assim, eu comecei no carro de som, né, o carro volante, na rua. Aí depois eu fiquei pensando comigo, mas eu tenho tanto sonho, assim, vontade de trabalhar no estúdio, assim, aí mais ou menos parecido contigo. Quando eu ia em Valência, eu ia sempre lá na rádio, né, na Confederação Valenciana, e eu ficava, aquele vidro lá, eu ficava do outro lado, só observando, né, ali, pegando os bizus, né, de como é que, quando eu for, como é que eu vou ter que fazer, como é que eu vou ter que agir. Então foi assim,
toda vida aquela paixão, né? Apaixonado porque o pessoal fala, rapaz, vai pro vídeo. Não, meu amigo, eu não tenho, né? Minha queda, eu gosto da rádio, é radiofônica, eu gosto dessa coisa assim, um público que atinge um público de massa, chega mesmo assim, e você pode, o rádio é aquela coisa, você pode estar aqui ouvindo e fazendo outra coisa, né? Fazendo outra atividade. Então eu creio assim, que esse projeto, eu creio que vai alavancar, porque a gente quer colocar uma programação ao vivo, né, com locutores ao vivo. A gente sabe que uma andorinha só não faz verão, né, tem que ter, né, a gente tem que ter um quadro de funcionários, de pessoas trabalhando. E o projeto está em andamento. Hoje nós já temos um endereço eletrônico, né, que é o www.grandinhumafm.com.br. Em breve vamos ter um aplicativo, né, onde você vai poder acessar pelo celular, pelo tablet, vai ter o site também, né? Inclusive hoje eu estava falando ali com minha amiga Isabel, a outra Isabel, né? Tá. Não, a outra Isabel, a irmã do João Paulo, né? A Isabel Lima. Eu conversando com ela lá. Ei, Isabel, tu já acessou minha rádio aí, eu já estou fazendo a propaganda. Ela... Me diz aí, já foi clicando aqui, já colocou, ela já está pegando. Quer dizer, uma coisa rápida assim, né? Na internet hoje. Uhum. E vai ser bom, porque o pessoal do interior, né? Quem tem seu celularzinho, hoje a internet está praticamente nessa chapada aí, por todo o rincão. Você sobe aqui para as baixas. Por isso que, lá tem falo internet que a proximidade, hoje. A facilidade da rádio, ela é mais rápida o acesso, né? Chega mais rápido. E o Maninho falando, né? Inclusive o Francisco também falando sobre... E a Isabel dizendo que tem um gravador em casa. Na verdade, se eu disser pra vocês que eu já estraguei tantos... olha que eu não sou velho, tá? Estão dizendo as idades, mas eu não sou desse... Não, mas eu só disse a minha, que é pra ninguém ficar enganado com o rosto de 20, sendo que eu tenho 40. Mas lá eu sou do tempo, né? Que o papai tinha um som, que era um som pra cada dia, né? Que era a parte do disco, a parte do CD, a parte da rádio, a parte da fita. E aqui em casa tinha muita fita. E a gente não tinha negócio de comprar CD não, porque a gente não tinha condição de estar comprando CD. Então o que eu fazia quando eu queria escutar uma música? Perdão. Quando eu queria escutar uma música, eu pegava a fita, botava no som, apertava o REC. Tinha um botão do REC. Isso. Apertava no REC e gravava a locução. Eu tinha uma locução antiga do Jorimar, inclusive, mas eu perdi com os meus CDs antigos, nas minhas fitas antigas, né? E era aquela emoção de você pegar e regravar. Quantas vezes papai não quis me matar, porque eu pegava as fitas dele antigas e gravava com o REC da rádio. Mas é porque tua autoestima não era tão alta quanto a minha. Porque eu pegava o REC na fita, queria escutar uma música, não tinha como gravar e escutar a rádio ao mesmo tempo. Então eu pegava, eu cantava não. E depois eu escutava. Minha autoestima era muito alta, meu amigo. Eu era uma cantora muito fina, maravilhosa. Boa, esse daí gostei. Pois é, mas ainda sobre os momentos memoráveis, eu quero ouvir do Francisco. Qual o momento mais memorável da sua carreira, Francisco? Conte pra gente. 2 momentos muito importantes assim na minha história, quando eu lembro de rádio, quando eu vivo a rádio, quando eu deixo fluir de mim automaticamente e naturalmente o que tem de rádio dentro de mim. Eu lembro de 2 momentos muito importantes. O primeiro foi quando eu fui fazer o primeiro teste numa rádio em Valença, através de um amigo que era o motorista da banda que eu tocava, que era amigo lá do diretor, lá do dono da rádio. E ele conversou e me levou lá. E na época eu não entendia, eu não sabia muito de informática, de computador. E chegando lá, me levaram para um determinado local, onde só tinha um computador, a CPU e o monitor e o teclado. E o rapaz a pessoa ligou o computador e pegou o microfone, com fio assim, e apenas jogou o cabo do microfone por trás da CPU e me deu um texto para mim ler. E eu matei a charada na hora que o microfone nem ligado estava. Porque eu sabia o que era o microfone, já cantava desde criança. E aí fechou a porta, saiu e disse: pode gravar, pode ficar à vontade, tá gravando tudo aí. Pode ficar à vontade, tá gravando tudo, você lê esse texto. Era uma matéria, uma notícia. Tava na tela do computador, num Word, aquele Word antigo, eu acho que nem lembro qual era. E aí
E eu fiquei me perguntando assim, e agora? Eu vou dar uma de palhaço para mim mesmo, porque eu sei que isso aqui tá tudo desligado. Mas o meu desejo era tão grande que eu disse, eu não vou de boa. Aí eu fiz lá um H, digamos assim, e eu fui embora revoltadíssimo. Ele disse, olha, a gente vai ouvir direitinho. Rapaz, ele me jogou uma moral, a gente vai ouvir direitinho e qualquer coisa a gente te chama. E aí passou quase 20 e tantos anos, mais talvez, nem sei quanto tempo passou, e ele me procurou. Mas ele me procurou para fazer um trabalho na rádio dele, que ainda hoje ele tem rádio, ainda nessa cidade. Me procurou para fazer um trabalho na rádio dele. Então isso ficou internalizado em mim, não por mágoa, por angústia, mas é porque aquilo ali serviu de lição para mim. E quando foi que isso passou? Se é que isso fosse que eu não queria que fosse uma mágoa, uma angústia, mas quando que isso passou? Quando eu tive a capacidade de montar a minha própria rádio. Quando eu vi o meu primeiro transmissor caseiro, que eu fui buscar no município de Elesbão Veloso, um rapaz que fez para mim super caseiro mesmo, numa carcaça de um receptor de televisão. Quando eu cheguei em casa, que montei, que eu liguei, saí na vizinhança, aí a minha alma lavou. E foi esses dois momentos que ficou na minha mente durante muito tempo. Esse falso teste que eles me aplicaram e o dia em que eu sentei com o microfone que Neto Lira me emprestou, que era do bumbo de uma bateria mesmo. E uma mesa de som que Jailson Paraíba me emprestou e um computador velho, uma CPU velha que Jailson recuperou. E ali eu estava realizando o meu sonho de criança. Ou seja, eu olhei para mim e disse, eu não preciso mais daquele balde para mim fazer o que flui naturalmente do meu interior. E foi esses dois momentos. E é por isso, Francisco, que eu acho que a gente valoriza muito a rádio. Porque na época que eu estava fazendo jornalismo em Picos, eu fiquei me pegava me imaginando, nossa, eu quero morar em Inhuma, né? Eu não quero sair de Inhuma, mas tem praticamente zero em termos de meio de comunicação, assim, em termos de rádio, TVs, né? Essas coisas. Então eu ficava uma cidade pequena, cidade pacata, e eu quero morar em Inhuma, mas naquela época, né, que eu estava estudando, eu ficava pensando, mas eu estou fazendo aqui esse curso, assim, já trabalhei nas rádios e tudo, mas é difícil. Como é que a gente vai continuar o nosso trabalho? Como é que a gente vai fazer? Então, o que foi que aconteceu? Justamente essas rádios comunitárias, elas abriram uns leques de opções muito importantes. Elas foram de fundamental importância para nós locutores. O que foi também? Né? Os portais, os sites, os blogs, né? Tudo isso a gente valoriza demais, porque nós não tínhamos aqui. A gente não tinha, né? E hoje a gente tem. Se você quiser criar um site, é rapidinho. Se você quiser comprar um plano com stream de rádio, aí compra um computadorzinho, aliás, um microfone, né, Francisco? Um notebook, um microfone, um notebookzinho ali, uma plaquinha de som, uma mesinha de som pequenininha ali, você já pode fazer o seu programa. Então é um sonho que os jovens hoje de Inhuma, a gente está passando aqui e não vamos ficar aqui, principalmente por muito tempo, porque eu creio que na idade que nós já temos aqui, na verdade eu já deixo você fora, mas porque aqui a gente está conversando mesmo bem descontraído e é isso mesmo. A gente só vai para frente, não volta mais para trás. Então, os jovens de Inhuma hoje, né? Hoje eles já estão pegando o quê? Moleza, porque hoje está tudo fácil. Você criar um blog, um site. A comunicação está tudo feita em just in time. É tudo muito rápido, né? Tudo globalizado. Amanhã você está transmitindo ao vivo. Se você quiser começar hoje a comprar um plano de rádio, amanhã ele já libera o streaming. Você pagou o domínio, pronto. É rapidinho. Então, quer dizer... É isso que nós não deixamos, nós valorizamos. Por quê? Não é pensar só em dinheiro, em retorno financeiro. É nas dificuldades que nós passamos para hoje nós poder exaltar, né? Hoje, dizer que hoje nós temos esses meios de comunicação à nossa disponibilidade. Nós temos essa tecnologia, que foi isso que
Pensa, mas tu tá fazendo jornalismo, não sei o que. Sim, tô fazendo jornalismo, meu amigo, porque eu tenho visão de futuro. Vai passar o mundo está passando por transformações, por revitalizações, por mudanças. E eu já vinha sentindo. Quando eu via que lá em casa tinha uma televisão de tubo, daquelas que tu levava choque, quando ia ligar lá, levava um choque toda Quem hora. nunca botou assim Tinha a mão pra que ligar sentir a de eletricidade, né? Tinha que ligar a válvula, né? Era a válvula. Tinha que ligar de manhã para assistir tela quente, 22 horas à noite. Você tinha que ligar já de manhã para ela ir abrindo a imagem. E com pouco tempo, meu amigo, nós temos hoje o quê? Que LED tá Hoje aí. já tá, não tem mais nem o LED, já tá, eu tava vendo essa semana, né, que você já tem a projeção já. N-LED, embaixo e a projeção. Quer dizer, o importante, avanço né, foi tão menino? rápido. Só que quando eu vi aquelas televisão de forma rápida para chegar nas que tem hoje, que foi mudando, né? Veio aquela tela plana, teve toda aquela mudança. Eu sentia dentro de mim que o mundo as coisas estavam se transformando muito rápido e a tecnologia ia avançar mesmo de um ponto que eu digo, vou continuar com o meu curso, vou fazer meu curso. E hoje, até hoje, nunca faltou um espaço para mim estar apresentando o meu trabalho. Graças a Deus tem os meios de comunicação, em uma. Parabenizo até o Guilherme por a iniciativa que hoje tem, né, a Inhaúma TV, né, vocês, toda a equipe, né, que não é um trabalho feito só por ele, mas por toda a equipe. A gente, né, Francisco, quer dizer, eu não conhecia aqui os estúdios, né, e achei muito interessante, né, o estúdio aqui, muito bem, assim, aparelhado, né, em termos tecnológicos, e eu acredito que só vai crescer cada vez mais, e é isso, o que a gente quer é que a nossa cidade desenvolva também nesse aspecto também dos meios de comunicação. Então, você que é jovem, né, você que tem afinidade, que tem aquele carisma, que você que tem realmente, vamos dizer assim, paixão, né, pela comunicação, vá a fundo, meu amigo, porque hoje tudo está mais fácil, né, para você. Muito rápido. Isabel e Guilherme, não sei se está no script de vocês, mas se a próxima pergunta fosse, por que diante de tanta tecnologia, de tanta facilidade que hoje as pessoas têm de ouvir música, de baixar música e tudo, por que vocês ainda falam em rádio e não abandonaram a rádio ainda? A rádio de frequência modulada. Porque o meu ponto de vista diante de tanta tecnologia, na ascensão da internet, onde tudo é moderno, onde tudo é prático, se consegue tudo muito rapidamente, eu tenho certeza que o rádio, ele sempre vai permanecer, o rádio sempre vai ser o fiel amigo, principalmente do homem do campo. A rádio, ela vai estar lá onde a internet não chegou ainda. O aparelho rádio, ele vai estar aonde não tem energia elétrica. O rádio, ele vai estar onde alguém, nesse exato momento, está colocando a bucha de bombril na antena do rádio para buscar uma AM ou uma FM. Então, eu acho que o rádio não vai acabar. E aí, com tanto avanço, com tanta modernidade, nós temos hoje a possibilidade de transformar aquela rádio, a qual nós falamos até aqui, numa moderna interativa. Hoje nós temos um site da Rádio Interativa, nós temos um aplicativo disposto na Play Store, nós temos a rádio em frequência modulada. Então, nada por nada... E a web rádio. E a web rádio que toca dentro do site. Então, nada por nada, mas nós chegamos, hoje a Rádio Interativa chega no modo antigo, moderno, e a intenção é propagar, é levar, modernizar muito mais ainda. Mas eu consigo enxergar que mesmo com tanta modernidade, aquele radinho antigo ainda vai permanecer, ainda vai ter em algum lugar dessa cidade, em algum lugar da cidade vizinha. Então, a nossa paixão por fazer a rádio, igual a gente abriu esse programa aqui hoje, esse podcast, não vai sair do nosso coração, porque a gente sabe que tem alguém, em algum lugar dessa cidade, tem alguém que gosta do tipo de programa a modo antigo, posso dizer assim, mas com cheiro de coisa nova, com cheiro de modernidade, onde o jovem pode baixar lá na Play Store, onde há muitos jovens nesse momento estão assistindo aqui, olha, aqui um viés da rádio. É uma rádio moderna, como a gente já falou.
aqui. Então, eu sou um forte entusiasta da rádio justamente por isso. Porque eu sei que a rádio já é cultural. Já não tenho dúvida que a rádio já é cultural. A rádio já é uma rádio. Tá igual uma não é que é rádio o fora velho. do ar. Não é que é o velho, mas você tá conectando as tradições com o avanço da tecnologia, né? E é assim que a coisa funciona. Do mesmo jeito a TV. A TV não vai deixar de ser TV, mas ela tem que invadir também o streaming, né? E as plataformas. A gente vê também, né, a gente sabe, tem conhecimento que a música, né, ela cura, né, a música é bom para a mente, para a alma, né, Musicoterapia. musicoterapia. Então é assim, como eu falei, às vezes não é só você pensar também só em dinheiro, né, você tem que pensar também o lado social. Você está contribuindo também. Às vezes uma pessoa está depressiva e ela está chegando de uma forma tão fácil, como ele falou aqui, chega no radinho de pilha, né? Às vezes não tem energia, ela está chegando. Mas às vezes a pessoa está passando por um momento depressivo e às vezes ao ouvir uma música, né? Às vezes a interagir com o locutor, né? Ele passa às vezes por aquele momento. Então eu vejo também que Até o acolhimento. esse é o amor também que nós temos também pela rádio também, de proporcionar também, né? Esse também, essa e quem ouve autoajuda rádio nunca também. está sozinho. É isso aí. Eu acho interessante também, né, que essa questão das músicas, né, que ajudam pessoas que estão passando por alguma situação, também inspiram muitas outras pessoas, pessoas que escrevem, pessoas que compõem, porque tudo isso, né, envolve não somente músicas, mas Música, depoimentos, justamente, testemunhos que vêm a inspirar muitas pessoas. E o trabalho social, como ele falou, avisos, prestação de Prestações de serviços. tudo. A rádio ela traz um trabalho social muito mais importante do que a gente imagina. Se nós formos agora fazer uma análise de quantos trabalhos, em quantas áreas da sociedade uma rádio pode ser útil, nós passaríamos aqui uma noite inteira e nós não chegaríamos. Eu me lembro a Rádio Grande Picos, quando as famílias iam para a mulher ter um neném em Picos, era através da rádio que a família Ficava sabendo se o menino se era menino, se era menina, que hora nasceu. Então, peso, tudo. o peso, tudo. Exatamente. Então, se nós fôssemos, repito, se nós fôssemos a traçar aqui o quão a rádio é importante, mesmo com a tecnologia, mesmo com tantas coisas que nós temos hoje, Facebook, Instagram, Spotify, palco MP3, que já está muitos jovens nem sabem o que é palco MP3. Eu ainda sou do tempo do palco MP3. Achei muito música. Mas quando se fala assim em rádio, é preciso, nós que somos da época da rádio, até fazer uma campanha, digamos assim, quantos jovens, quantos talentos não tem escondido hoje dentro de Inhuma, que poderia vir à tona através da rádio. Com certeza. Já pararam para pensar isso? Inclusive, vocês são fruto desse talento, o contato com a rádio. É isso. E falando ainda nesse talento, né, Joerismar deixou agora há pouco uma mensagem para essas pessoas, né, que demonstram esse interesse. Ele falou anteriormente. Impulsionando essas pessoas, você, Francisco, o que você diria para essas pessoas que têm interesse, ou até para despertar esse interesse nessas pessoas que às vezes têm um talento escondido? Primeira coisa, acreditar em si próprio. Quando nós acreditamos no potencial que nós temos, naquilo que nós queremos, as coisas fluem naturalmente, sem precisar puxar o tapete de alguém, sem precisar ter que conseguir as coisas de modos que não são legal. Então, quem tem um sonho, a minha dica hoje, em qualquer área, é acreditar em si próprio. É fazer uma análise de você mesmo. Eu chamo isso de raio-x. Olhar para si próprio. E agora eu estou dando aqui de palestrante, eu sou também. De coach. Olhar para si próprio. Descobrir os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos pontos fracos, fortes, que ameaçam o nosso futuro. E muitas vezes, em algumas áreas da profissional, o jovem de hoje, os adultos de hoje, não dá certo porque não acreditam no seu próprio potencial e muitos não reconhecem esse potencial. Então, eu vejo que hoje é tempo de, antes de qualquer coisa, fazer uma análise de si próprio para descobrir tudo isso que eu falei aqui agora, os seus pontos fortes, ponto fraco, que ameaça seu futuro,
quanto tempo a gente passa planejando, sonhando, arquitetando, porque é mais fácil perder muito tempo remoendo coisas do passado que não volta mais. Então, é preciso que, para acreditar em algo, é preciso que nós passamos a acreditar primeiramente Na gente. na gente, em mim. Eu preciso acreditar no meu eu, Francisco Santos, para que, com isso, eu possa acreditar no que me cerca. Essa é a minha dica. Joelismar, o que você deixaria de dicas para quem quer começar nessa área também da comunicação e do jornalismo, né? E também do radialista, que é o nosso foco da noite de hoje. Assim, quem tem interesse hoje de ser um radialista, um jornalista, primeiramente, ele tem que se perguntar, é isso que realmente eu quero ser, né? Ele tem que ter compromissos, porque é uma área que requer grandes compromissos. Nós temos que ser rigorosamente com os horários, principalmente com os horários, tem que ser rigorosos. Tem que ter sabendo que vai ter um certo respeito pelo ouvinte, pelo telespectador, mais especificamente na radiofônica, falamos de ouvinte, né? Que ter um respeito pelos ouvintes. E o que é esse respeito pelos ouvintes? Que eu vejo primordial na rádio. Esse compromisso. É de você estar presente, porque na maioria das vezes o ouvinte deixa de fazer alguma atividade, deixa de talvez até uma viagem, para você ver como a rádio como é gostoso você ouvir o rádio. Às vezes deixa de uma viagem, de um compromisso, para manter o compromisso de ouvir o seu programa na rádio. É verdade. Então, quer dizer, o que é o respeito? Já imaginou? Aí na quarta-feira ou na quinta-feira, né? Você faz o programa, na sexta-feira. Eu não vou fazer o programa hoje, na sexta-feira. Aquele ouvinte, ele está lá naquele horário, ele está te esperando. Se você tem um jornal no meio-dia, ele está esperando aquele jornal do meio-dia. Então eu vejo isso. Até de você perder o telespectador, né? Dele chegar e não tá. Mas o que eu vejo também é que as pessoas querem trabalhar, às vezes, nessa área de comunicação, como radialista, e geralmente como qualquer outra profissão. As pessoas, na maioria das vezes, querem trabalhar, mas não buscam a capacitação, não buscam o conhecimento. Quando eu te falo assim de conhecimento técnico, conhecimento tecnológico, né? Então, principalmente, Francisco, conhecimento tecnológico. Meu amigo Francisco, quando foi trabalhar na Rádio Centro-Sul, eu passei os bizus como eu passo para qualquer outro, né? Só que qualquer outro não vai pegar rápido como ele pegou. Isso que é a diferença, né? Você vai vai quebrar a cabeça. Você vai estar quebrando cabeça. Então, o que é que eu falo? E peço que os jovens se preparem, né? Façam cursos de informática, né? Estudem, busquem no meio da comunicação, né? Saibam como funciona uma emissora de rádio, né? Como é que funciona esse trabalho, quais os programas de automação de rádio que são usados, né? Busque, porque principalmente os que dão mais trabalho nessa parte de automação de rádio, de não saber, né, trabalhar com essa ferramenta. Uma coisa que a gente instala, o programa mais simples do mercado hoje, já para facilitar, é usar a rádio, usar a rádio. Não sei se você tem conhecimento. Já vi a plataforma, já. Pois é, excelente para quem tem o mínimo de cultura, né? Quem tem um mínimo de conhecimento. É excelente esse programa, porque se você for botar um daqueles da Jovem Pan, da Transamérica, esses programas aí, esses sistemas aí são complicadíssimos, né? Mas assim, nada é impossível e todo mundo, ninguém já chega sabendo, né? Você com o tempo vai desenvolvendo. Então, Francisco, Francisco, aqui é assim, você vai parar esse programa, você vai começar esse, mas nunca deixa fora do ar, deixa minimizado, deixa lá embaixo e vá fazendo sua gradezinha, sua playlistzinha. Quando tiver na hora de você entrar, você vai e desliga aquele lá que está minimizado, maximiza, liga, pronto, já coloca o seu no ar. Da mesma forma, quando você for sair, volta à programação oficial da rádio. É simples ou não é, Guilherme? É simples. Então, quer dizer, eu quebro muita cabeça hoje na direção das rádios com os jovens que querem trabalhar. Eu quero, mas não é só eu quero.
tem que chegar mais preparado também nessa parte aí. Olha, preparação é o que não falta nessa mesa. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu quero saber da visão deles, como é que eles imaginam, né, o futuro da rádio, até com o crescimento das demais mídias hoje, né, com toda a dinâmica que está a rádio, como também a TV e todos os meios de comunicação, na verdade. Qual a visão de vocês? Qual o futuro da rádio? Eu imagino que a rádio, hoje nós já temos várias rádios TV, rádio que faz a transmissão do programa de rádio como a gente está fazendo aqui agora. Então, eu creio que em curto prazo nós teremos um grande avanço das rádios por conta do audiovisual, por conta da ascensão da internet, por conta da facilidade que a rádio vai chegar agora. Nós já temos grandes aliados à rádio para que o sinal chegue ao jovem, ao adulto, ao senhor, à senhora, mas eu acredito no que já está hoje em evidência, mas não está tão forte. É o programinha de rádio, mas transmitido por um canal, por um site, o que não é incomum, já é muito comum, mas é preciso enlarguecer mais, ampliar mais esse tipo de modalidade para que até mesmo, Guilherme e Isabel, até mesmo para tirar muitos locutores do anonimato, muitos locutores conhecidos, que as pessoas conhecem apenas pela voz, tirar essas pessoas do anonimato. Então eu creio que isso vai crescer muito a curto prazo. Essa modalidade que hoje já existe, mas eu creio que vai crescer muito mais logo, logo, principalmente pela necessidade que o povo tem, pela curiosidade que o povo tem de saber. E aquela voz? Há tantos anos eu escuto essa voz, mas eu não vejo, nunca vi a cara. Não sei quem é, se é alto, se é baixo, se é fino. Quando eu trabalhava aqui em rádio, aqui na Yuma, eu encontrei uma pessoa que achava que eu era grandão, forte, gordão, onde na verdade é habilidades que a gente desenvolve no dia a dia. De engrossar, vamos dizer assim, de botar mais grave na voz, de botar menos grave, de potência, distância do microfone, tudo isso a gente só aprende com o tempo. Então, eu acho que, tomado por essa necessidade das pessoas também conhecer quem está lá por trás do rádio antigo, logo, logo nós vamos ter um avanço muito grande na questão visual, audiovisual. O Francisco aqui, ele se referiu aqui, né? Essa parte aí, ainda bem que foi diferente, né? Porque quando eu fazia o programa lá na rádio, estava fazendo o programa na rádio, e geralmente o pessoal quer ir, né? Conhecer o locutor, né? Aí, às vezes as pessoas chegavam, né? Pelo menos achando que o locutor é bonitinho, né? Eita, ele deve ser bem bonitinho com uma voz dessa, essa voz é linda, olha, a voz desse locutor aí. Rapaz, eu vou lá na rádio conhecer esse locutor, é um gatinho. Pelo menos você se safou, né? Porque eu não tive assim essa experiência. A minha experiência é diferente, né? Foi de voz bonita. Eu nunca fui um gatinho. Foi de voz bonita. Mas pra mim, né? Agora pra minha mãe, né? Será ele é lindo. Será que eu fui esse gatinho que ele fala aí? Que ele não foi? Ele é lindo, meu filho é lindo. Vamos deixar essa pergunta no ar aí agora. Olha, mas é incrível, né? Eu gosto muito de ver as grandes empresas assim de locução, né? Essa semana eu achei um vídeo no Instagram do que faz a chamada dos filmes da Globo, né? Hoje, aqui na Tela Quente. Nada a ver com o que eu tinha de visão do cara. Não tem. O locutor do SBT não tem nada a ver com ele, né? Totalmente diferente. Do mesmo jeito os que fazem a locução, não, mas a tradução dos filmes, né? Dos filmes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a voz, ela encaixa tanto nos personagens de forma tão perfeita que eu mesmo não consigo assistir o Chaves com a voz original.
Não dá. E o não locutor Aí você escuta. é um personagem. Aí O você locutor de escuta. rádio também é um personagem. Fique agora com o capítulo de hoje. Isso. Aí você vai olhar pensando, né? Você cria um imaginário, né? De que como aquela pessoa é. E às vezes você chega e é totalmente Olha, se diferente. você fizer um teste com a gente agora, para saber o quanto que a voz da gente muda, o quanto a entonação da gente muda, só precisa desligar as câmeras e deixar só os microfones. Ih. Ou então se a gente virar as costas aqui, pra gente fazer aquela mesma abertura, como se nós estivéssemos lá, só eu e eu mesmo, dentro da rádio, dentro do estúdio da rádio. Olha, Aí eu faz a vou... comparação, aí nós podemos fazer até a comparação do tom, da eloquência, da abertura que nós fizemos aqui, sabendo que estava sendo filmado, para aquela que nós não... Só que eu vejo assim, do meu entendimento nessa parte, não sabe, de áudio e vídeo, né? O áudio e vídeo, né? Eu vejo aí nessa parte, é que você está fazendo o áudio, né? Você está apresentando lá sem câmeras, né? Não Sim. tem câmeras no estúdio. Por opção, né? Hoje você já pode optar no streaming lá, você no seu plano, se você quiser com câmera. Não, eu quero streaming de rádio com câmera dentro do estúdio. Mas vamos dizer que não tem, né? Não tem a câmera. Aí você faz aquele programa. Se você fizer outro programa, outra apresentação de outro programa com a câmera, ele é diferente. Já sai, é isso que eu queria dizer, já sai diferente. Só com o microfone você se solta mais, o programa é mais empolgado, é completamente. Porque além de você ir fazer o áudio, né, você vai ter que ter também a postura de vídeo, né, e aí existe essa preocupação. Olha, esse teste nós vamos deixar para o segundo momento, para o segundo bloco. Nós vamos fazer, gente, o papo tá gostoso, nós vamos fazer um intervalozinho de 2 minutos. Se é só 2 minutos, você não saia daí, porque a gente vai fazer esse teste com eles, tá? Vamos lá pro Só um intervalinho? desafio. Vocês fiquem aí, tá? Com comprometimento. Ei, você procura internet de qualidade? Sim, então nós temos uma alternativa para você. Se chama Alternativa Telecom, a melhor conexão de internet da nossa região. Conheça hoje mesmo os planos que a Alternativa Telecom tem para você através do nosso contato 0800 591 2837. Alternativa Telecom, a sua melhor alternativa. Ei, e se você quer opção para fazer compras, você não tem outro lugar. É lá no Comercial JB Leal, que é sempre mais por seus clientes. Com localização acessível, bem no centro da cidade, o comercial possui estacionamento, entrega rápida, saque e pague, grande linha de atacado e varejo, frigorífico, fruticultura, padaria e Wi-Fi gratuito para seus clientes e muito mais. E aproveitando agora que você está assistindo o nosso podcast, falando em saúde, nós vamos falar agora de Clean Odonto, aquela que é mais saúde para você. A Cliodonto é o maior e melhor espaço de saúde de Inhuma, possuindo uma linha completa de profissionais para atender muito bem você e sua família. Aqui você tem atendimento individualizado e humanizado. E falando de economia e qualidade em seus serviços, nós falamos de Drogaria Leal. Aqui você tem uma linha completa de medicamentos e cosméticos com preços que cabem em seu bolso. Atendimento diversificado é a nossa marca. Temos ainda Caixa Fácil e somos representantes de Cacau Show na região. Vem pra melhor! Agora você quer saber de empresa que tem compromisso com o seu sonho e tem mais de 2.000 clientes atendidos e satisfeitos? Nós temos que falar de Agiliza Loteamentos, aqui por exemplo em Inhuma com o loteamento Nova Esperança. Loteamento Nova Esperança, você vai ter água e energia, ruas largas e terrenos grandes. Loteamento Nova Esperança, a oportunidade que você sempre quis de ter um lote no Nova Esperança. Pega o telefone, é só ligar 999-19-6771. Loteamento Nova Esperança, vem pro Loteamento Nova Esperança, o lugar certo pra você morar. Uma TV com comprometimento. Rádio, a melhor da cidade, eu e você, você e eu, fazendo o que há de melhor da música. E hoje, o nosso programa está recheado. Hoje tem a parceria do Maninho, Joelismar Rodrigues. Boa noite, meu amigo!
Boa noite, Francisco Santos. Muito bem, né? Primeira vez aqui na parceria da Grande Centro-Sul FM, também com a Interativa FM, junto hoje nessa parceria aqui, fazendo esse programa maravilhoso nessa quarta-feira. Vamos ter o quê? No quadro hoje, horóscopo, músicas de qualidade, informação, muita notícia, tá recheado. Vem pra cá. E hoje nós temos a estreia do quadro Ouvinte Querido de Todos os Dias. Se você já tem o hábito de nos ouvir todos os dias, liga pra gente, manda o seu WhatsApp para o número que nós já divulgamos durante toda a semana e você pode ganhar um super prêmio no final do nosso programa. Aproveite somente hoje. Amanhã já muda tudo, será outro quadro para beneficiar outra pessoa. Agora vamos para Maninho novamente falando de outra grande promoção que temos da nossa programação de hoje. A promoção de hoje, a gente está trazendo também, Francisco, um smartphone. Hoje, Nossa! liga, você já vai ligando, participando, né? E respondendo aqui as nossas perguntas, nossos questionamentos. Hoje tem brinde aqui, surpresa também no final do programa. Tá completo, super recheado, com o patrocínio todo especial aqui dos nossos apoiadores. Vamos de música! Para você que nos acompanha, fica comigo, não desliga, não muda, já já. Estamos de volta, 21 horas 32 minutos, já já voltamos. Fica conosco. Eita! Olha, a praia do radialismo tá invadindo aqui hoje, nessa noite. E é muito bom, né, poder contar com vocês aqui nessa bancada. Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, né? Vocês já viram aí durante o nosso intervalo, os nossos parceiros. Agradecer aos nossos parceiros também que mandam perguntas e sugestões. Vocês são nossos parceiros também, aos nossos telespectadores. Agradecer a todos pelo esse empenho. Agradecer a padaria também JB Leal, que patrocina o lanche, né, dos nossos convidados nessa noite maravilhosa. Um abração especial, Juan Pablo, Posto Dois Amigos. Abraço também do Ciclete de Colégio Alfanhumense. Sem vocês, seria impossível estar aqui com vocês nessa noite. Nessa noite que, inclusive, né, antes de deixar passar a palavra para Isabel, vocês já sabem o que elas vão fazer nesse segundo bloco, né? Mas é uma noite memorável que já com direito a crossovers, né? A palavra que quando junta, né, as duas TVs. Tem crossovers famosos, né? Entre o Silvio Santos e Faustão, né? Entre os radialistas também. E hoje nós tivemos Francisco Santos e Joerismar Rodrigues em crossovers. Improvisadíssimos. Sem ensaiar. Um desafio que foi aceito, que deu muito certo, para ser lançado um novo desafio. E eu quero saber se vocês topam. Com certeza, né, Francisco? Sim, claro. Quem já topou o desafio de abrir, pode dar aqui. Depois de reabrir, como se não tivesse câmeras ligadas, esse desafio aqui vai ser fichinha. Vai ser fichinha. Vamos lá, vamos Pois ver. é o seguinte, nós vamos fazer um questionamento para vocês, falando algumas palavras, e vocês vão ter que nos responder com apenas uma única palavra. Eu pergunto para Joerismar, Guilherme pergunta para Francisco. Combinado? Lembrando que Combinado. vocês também, se alguma pergunta que for feita, se você desejar responder também a palavra do outro, em relação à pergunta que ela fizer, você pode ficar à vontade. Mesmo eu fazendo para ele e a Isabel fazendo para o Joerismar. Passo repasso. Isso. Toma lá da cá, vamos lá. Joerismar, mesa de som, microfone, efeitos e elementos musicais representam? Qualidade. Francisco, audiência, ouvinte e interatividade representa? Música. Poder dar oportunidades a conhecidos e anônimos representa? Apoio. Buscar se ressignificar em aprendizados e experiências representa? Conhecimento. Joerismar, ter um ciclo de pessoas que apoiam e ajudam a alavancar o seu trabalho representa? Dedicação. Poder ter foco, objetivos e metas claras representa, Francisco? Objetivos. Olha! Gostei de ver.
Pessoal Olha. cheio das artimanhas para poder vencer os benditos desafios do Pode Daqui. Na verdade, são duas perguntas em uma só que a gente costuma fazer e é figurinha repetida no nosso programa porque cada programa tem sua cara, né? E o Pode Daqui Ótimo. traz isso como jargão e já é cultura em todos os nossos programas, em todos os nossos episódios. Eu tô começando a ficar preocupado porque eu não li. Calma. Pois não fique, não. A pergunta é a seguinte: qual o maior sonho da vida de vocês, que vocês ainda almejam realizar, certo? E se vocês se encontrassem com vocês mesmos de 10 anos atrás, o que vocês diriam? Meu maior sonho é que eu continue vivo, continue tendo a oportunidade de viver para fazer o que eu mais gosto, que é ajudar as pessoas, que é contribuir com a vida das pessoas, de algum modo. Meu maior sonho é esse. Meu maior sonho é que daqui a 10 anos, já que nós falamos em voltar 10 anos para trás, é que nós possamos estar, pelo menos da forma que estamos hoje, porque está tudo muito bom. A gente reclama de tudo, não é verdade? Mas é muito fácil reclamar, é muito fácil dizer que as coisas estão ruins. Mas se daqui a 10 anos, se daqui a 5 anos, se daqui a 1 ano apenas, se nós tiver a oportunidade de estarmos vivos, com a capacidade de pensar, interagir e se comunicar, o resto nós conseguimos de letra. Então, o meu maior sonho é continuar vivo, sóbrio, para continuar fazendo o que eu mais gosto, cuidando da minha família e ajudando todos as quais me procurar. E se eu tiver a capacidade, a minha boca não abrirá para dizer não. Talvez para muitos isso seja um defeito. E se for, eu quero viver esses 10 anos que eu premeditei aqui cometendo o mesmo erro. Mas eu quero continuar fazendo o que eu mais gosto. Viver. Viver como se hoje fosse o meu último dia aqui nesse lugar, nessa terra. Muito bem. Muito bem, Francisco. Até inspirou, hein? E emocionado, né? Eu diria que o maior sonho que eu realizei na minha vida, tenho orgulho de dizer sobre ter conseguido, vindo de uma escola pública e passado realmente por muitas dificuldades, porque naquela época a gente não sabia o que era bullying, porque o poder econômico não era igual de todos, né? E às vezes a gente sofria alguns castigos, algumas coisas, algumas perseguições, né? Eu tenho isso comigo até hoje, né? E só que eu não gosto muito, né, de comentar e de falar, e a gente também ficar remoendo o passado. Mas graças a Deus, né, eu vim da escola pública, chegou um momento que eu falei, agora eu vou para frente, eu vou avante, e eu quero e vou conseguir. E foi nesse exato momento que eu botei a cabeça no lugar e disse, eu vou conseguir me formar, eu vou ter a minha formação. Porque eu estava vendo que os meus amigos, meus colegas, estavam tendo eles estavam mudando de vida, né? O estilo de vida estava totalmente diferente do que eu estava. E eu tive que escolher, ou eu vou ficar com essa turma aqui da bagunça, ou eu vou para frente. Mas nunca foi pensando em enriquecimento, foi por amor à minha profissão, né? Como eu falei, eu vim do rádio, né, aquela coisa, para mim chegar no jornalismo, né, eu passei por todo esse trajeto, essa trajetória do rádio, até porque quando tinha as aulas lá, né, práticas nos estúdios, né, o coordenador,
Hoje, o Evandro Alberto, né, que é o coordenador da UESP. Que é o reitor, na verdade. Na verdade, hoje é isso, muito bem. Hoje ele é reitor da UESP, né? Ele era o coordenador, isso que eu queria dizer, era o coordenador do nosso curso, né? Na época de comunicação social. Um grande amigo, tenho um grande apreço, né? Respeito por ele e tudo. Então ele incentivava demais a gente. Só que quando eu ia para os estúdios, eu não tinha dificuldade, porque eu já vinha do rádio. Eles já comentavam, poxa, o Joerismar arrebentou. Por quê? Porque eu já tinha aquela experiência, já tinha uma prática. Então, vem distante, né? Então, eu fico muito feliz, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a minha família, né? Que foi o pontapé inicial de tudo. Sem eles eu não teria chegado em lugar algum, né? Mas esse foi um sonho que eu me considero realizado nesse sonho, né? Pode falar, eu sou Joerismar, mas tu é pobre, tu é não sei o quê, Eu não estou ligando para a pobreza. Como já dizia Platão, né, o grande filósofo, que a educação é a melhor herança que o pai pode deixar para um filho. É isso aí. E ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém pode jogar piada, pode falar, pode dizer, mas não vai tirar. A minha formação não tira. O meu conhecimento, né? A minha mente, ela abriu para novas ideias. E quando essa mente, né, se abre para novas ideias, a gente sabe que ela não vai mais voltar. Ela fica. A partir do momento que você tem um conhecimento, ela vai ficar, né? Maninho, quando a gente tem um projeto assim que a gente quer colocar em ação, a gente amanhece o dia assim, sabe, afiado, com vontade, pensativo, né? E você já quer partir para cima. Francisco, não dá preguiça. Quando você está com um projeto, você não tem preguiça de levar ele adiante. Então, é o meu projeto hoje, o meu sonho é a realização da minha emissora de rádio, né, de eu concluir o projeto que está no papel, né, tirar do papel, já tem uma parte e as próximas etapas, já tem uma etapa já pronta, e as próximas etapas fazer da forma que eu quero, que eu vejo que nenhuma merece ter uma rádio online, né, à altura, né, que ela venha beneficiar também nessa parte de facilidade para o idoso, né? Um aplicativo que o idoso não tenha trabalho para quando for conectar a rádio, só o aplicativo na tela, clicou, já entra tocando, da forma que eu penso, que eu quero fazer assim, sabe? Com uma programação diversificada, uma programação pluralista, né? Respeitando o ouvinte sempre, né? Porque a gente está levando... O que a gente está falando ali está entrando na casa de uma família, né? Está chegando na casa de uma família, onde tem crianças, onde tem adolescentes, onde tem idosos, onde tem jovens. Então, a forma, a maneira de se falar e, principalmente, o repertório musical que eu quero, né, fazer dessas playlists da rádio, o repertório musical, que seja um repertório que respeite, que chegue no rádio, que chegue no celular, que chegue no tablet, no site, respeitando, né, a moradia, o ouvinte, principalmente a família de Inhuma. E assim, se eu pudesse voltar aos 10 anos atrás, eu iria dizer assim, para mim mesmo, olha, daqui para frente, o que foi de errado, passa uma borracha e procura acertar com os erros. Seria mais ou menos isso. A maturidade humana, ela vem realmente quando a gente se dá o luxo de aprender com os nossos degraus da vida, tá? E nessa noite memorável de radialistas, mais uma vez nós agradecemos aos nossos colegas de bancada. Foi uma noite incrível. E como eu sempre digo para as pessoas, o massa não é assistir o podcast agora, né? O massa é assistir daqui a 10 anos, mas não deixando de assistir hoje, né? Para esse momento de imortalização da cultura de vocês, da fala de vocês, da história de vocês, do trabalho de vocês e da dinâmica de vocês. Ótimo. Tá? Então, mais uma vez, a nossa gratidão de vocês terem topado, porque, como eu disse para eles, uma coisa, eles também são entrevistadores, né? Uma coisa é entrevistar, outra coisa é ser um entrevistado. Isso. Diferente. É muito diferente a visão, tá? Então, mais uma vez, agradecer
Porque são muitos aprendizados que nós aprendemos, né? Todo esse momento de crescimento das pessoas, né? Já vi que foi um erro, né? São Faz muitos parte. aprendizados acumulados nessa mesa. Pronto, Isso. fiz a correção. Tá? Já conheço quando a Isabel ri pra mim. Tá bom, gente? Então, deixa o espaço para vocês mandar algum alô se vocês quiserem, tá? E a nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco. Agradecer vocês pelo convite, né? Agradecer você, agradecer a Isabel, por nos convidar para falar de um assunto que não está tão em evidência. Não está tão em evidência se falar de rádio. Os jovens de hoje não querem, não pensam em ser locutores, não pensam em ouvir rádio. Então, aceitei de primeira quando você me convidou, porque é um assunto que nós temos que tratar com mais seriedade, com mais evidência, pautar com mais frequência, porque, como eu já falei aqui, a cultura do rádio não vai acabar. Em meio a tudo isso que nós vivemos hoje, a cultura do rádio não vai acabar. Então, gostaria de agradecer a vocês, a você, a Isabel, a você, pelo convite e dizer que nós estamos à disposição sempre que precisar. Falo por mim, já falei pelo meu amigo também. A gente fica, né, muito feliz, né, muito lisonjeado por esse convite, né, que vocês nos fizeram. Eu eu penso que não teria alguém melhor hoje à noite, nessa quarta-feira, para estar do meu lado do que um amigo, um radialista como o Francisco Santos, né, que passou por uma emissora a qual eu era diretor. Sim. E hoje eu fico muito feliz quando eu vou na região do rock e a gente vê que tudo que ele absorveu, ele está colocando em prática, está sendo bem conceituada a rádio dele. Hoje tem a plataforma também, né, online, né? Tem a frequência modulada e a plataforma online. Então, eu acho que nada melhor do que ele para estar hoje aqui do meu lado, né, aqui nessa entrevista. E eu queria também dizer que fiquei muito satisfeito, muito feliz com a homenagem, né, que eu recebi também, do meu nome está sendo citado dentro do livro, né, em 70 anos, né, isso deixa a gente muito prazeroso, né. Então, eu vi o lançamento do livro, foi uma coisa belíssima, né, estão todos vocês de parabéns, né, pela criação desse livro, e estou contente, muito feliz de ter hoje aqui participado, né, do Pod daqui. Desejo a todos vocês sucesso e continue com esse trabalho belíssimo. Muito Bem, obrigada. aplaudir vocês, né? E vocês também, Obrigado. né? E pra gente encerrar, eu queria pedir ao meu produtor que trouxesse aqui uma singela lembrança pra vocês. Nossa! Estamos imortalizados por muitas e muitas gerações Com através certeza. do Pod daqui, através das citações no livro em 70 anos de história. E para selar esse momento de amizade, de parceria, bom, olha. essa noite agradável, temos essa plaquinha aqui. Para vocês guardarem em casa, pela Muito participação de muitíssimo vocês, obrigado. tá? Isso. Pela presença de Muitíssimo vocês aqui obrigado. nesse Eu vou momento. até mostrar, olha só, que legal. Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais, tanto pessoal quanto profissionalmente, que vocês alavanquem os novos projetos, que tudo dê certo, que a família seja sempre nosso abrigo, nosso retorno. Muito e obrigado. que Muito o obrigado. foco de crescer, não enriquecer, como diz nosso amigo Sim. Joelis Muito Mato, bem, e de bem muito lembrado. isso sobre ele, de crescermos, seja sempre o nosso objetivo principal, tá certo? Vamos manter esse foco que tudo vai dar certo, que Deus abençoe e vamos Muito bem. adiante, viu? Muito obrigado. Muito bem. Vai dar tudo certo, né? Já deu, na verdade. Deu tudo certo. E aos nossos telespectadores, ouvintes de casa, fica o nosso agradecimento. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, neste mesmo canal, no Pode Nesse Daqui. mesmo lugar. Ladies and gentlemen, nosso encontro é próxima quarta-feira, aqui às 8 horas da noite. A gente conta com vocês. Abração, gente. Até a próxima quarta. Um beijo. Lugar de boas conversas, conteúdos pra sorrir, apresentando